que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Os irmãos podem se assentar. Quando nós lemos a palavra aqui no Salmo de número 126, nós vemos o povo se alegrando, o povo se regozijando com Deus por termos retirado do cativeiro e termos trago de volta para Jerusalém, para Israel. E Deus ele colocou no meu coração, porque assim, antes que nós recebemos a nossa bênção, antes que nós recebamos a nossa vitória, algo precisa acontecer. Deus ele permitiu que o povo viesse pecar contra ele, e Deus permitiu que eles fossem levados cativos. E Deus ele trabalhou nesse momento no cativeiro do povo de Deus. E no livro de Neemias, o povo se encontrava em grande miséria, em grande desprezo, em momento de aflição, em momento de sofrimento, em momento de dor. Mas a gente vê um quadro que se encontrava nos muros de Jerusalém, estavam fendidos, as portas estavam queimadas, eles se encontravam em momento de vulnerabilidade a ataques externos. E nós, como seres humanos, que estamos caminhando na presença de Deus, nós muitas vezes nos encontramos assim, vulneráveis a ataques externos. Nós muitas vezes estamos amedrontados por algum algo que vem acontecer sobre as nossas vidas, por algo que nós ouvimos ou algo que nós ficamos sabendo. Mas o Senhor, Ele é aquele que Ele reconhece a situação que nós estamos vivendo e que no momento certo Ele age a nosso favor. E Neemias, ele reconhecendo aquela situação, ele não se conformou. E é uma atitude que nós, como servos de Deus, eu ouvi nessa manhã. Nós não podemos nos conformar com a situação que muitas vezes nós nos encontramos. A diaconisa falou aqui que nós precisamos sonhar, que nós precisamos voltar a sonhar, que nós necessitamos, nós como ser humano, nós somos movidos por sonhos, por metas, por objetivos, e nós precisamos realmente sonhar, mas nós precisamos sonhar com Deus. Quando nós sonhamos sozinhos é uma coisa, mas quando nós sonhamos com Deus é diferente. Quando nós entregamos os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos na mão de Deus, é diferente, porque nós temos a certeza que Deus vai nos dar vitória. Porque Neemias, quando ele reconheceu aquela situação, quando ele ficou sabendo da vulnerabilidade do povo de Israel, quando ele ficou sabendo da situação que ele se encontrava na cidade, que era a sua cidade natal, a sua terra natal, ele não se conformou, mas ele também não ficou parado. Por um momento, Neemias se pegou e chorou. Quantos de nós, muitas vezes, em situações que acontecem na nossa vida, nós não choramos? São tantas as coisas que acontecem, que muitas das vezes vêm sobre as nossas vidas, que a nossa primeira atitude fala assim, eu não aguento. Ou a gente joga na luz e chora. Mas Neemias também chorou. Mas ele não se conformou. E ele, no momento de tristeza e de angústia que vinha sobre o seu coração, o que ele fez foi recorrer. E ele recorreu a quem? Ao único que podia socorrer a ele e a cidade que se encontrava destruída. Ele não só orou, mas ele também jejuou. E ele buscou diante de Deus a direção diante daquela triste realidade. Só Deus, irmãos, pode direcionar a minha e a sua vida. Não importa qual seja a realidade que você esteja vivendo, peça direção a Deus, recorra a Deus com jejum, com oração, com clamor, dobre os seus joelhos. Eu falava nessa manhã muito sobre dobrar os joelhos, sobre orar, sobre clamar. E nessa semana ainda Deus usou grandemente a nossa linha para nos trazer uma palavra que Deus ama aquele que de madrugada busca. E Deus falou muito ao meu coração, e está ardendo no meu coração, que o Senhor repreende aqueles a quem Ele ama. E Deus, Ele está falando grandemente nesses últimos dias sobre buscá-lo, sobre estar próximo a Ele. E essa palavra que nós estamos vendo aqui falando sobre Neemias, fala de reconstrução, fala sobre restauração, porque não é fácil, irmãos, a gente reconstruir algo que se quebrou. A gente começar do zero é difícil.
é de reconstruir algo parece impossível. Às vezes a gente olha o quadro, a situação, e você fala, Senhor, aos meus olhos é impossível. Quantos de nós não já passamos por momentos e por situações que nós dissemos essa frase, Senhor, aos meus olhos isso é impossível. Eu sozinha, eu não vou conseguir. Mas se você recorrer ao Deus dos céus, na madrugada, se você dobrar os seus joelhos, se você orar, se você jejuar, se você clamar com fé, porque aqui está falando que aquele que carrega a semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo seus irmãos. Então nós, nesta manhã, o Senhor chama a mim e a você, para que nós venhamos nos reconstruir diante da sua presença, que nós venhamos deixar o Senhor restaurar a nossa alma, restaurar a nossa fé, reparar o altar que muitas das vezes nós deixamos ele lá, quebrado, no canto, mas que nós possamos, Senhor, restaura a minha fé, Senhor, me ajuda a reparar o altar que outrora eu usava diante da tua presença. Quantos de nós temos deixado de lado aquilo que o Senhor sonhou para nós? Porque nós temos tantos sonhos, e o que os sonhos de Deus para nós? E o que Deus sonhou para mim e para você nessa manhã? Será que nós estamos dando ouvidos? Será que nós estamos com os nossos olhos, com os nossos ouvidos atentos aos sonhos de Deus para a nossa vida? Deus, Ele tem poder não só para dar vida, mas para restaurar aquilo que está quebrado, para dar vida para aquilo que está morto. E Jó fala lá, a árvore cortada, ainda somente com o cheiro das águas, ainda está cortada, não tem mais vida, mas a palavra de Deus fala que com o cheiro das águas, apenas com o cheiro, a água nem chegou, com o cheiro das águas brotará e dará plantas, ramos como planta nova. Quem faz o que é novo daquilo que já nem existe? Somente Deus. Deus, Ele tem poder para realizar aquilo, como foi falado nessa manhã, aquilo que nós nem imaginamos, aquilo que nem subiu ao nosso coração ainda, que nós nem sonhamos. É o que Deus já tem preparado para mim e para você. É o que Deus tem realizado na nossa vida. Mas nós, como servos de Deus, não podemos ficar parados diante da dificuldade, não podemos ficar estagnados, paralisados, amedrontados muitas das vezes. Nós precisamos ter atitude, nós precisamos chamar a responsabilidade para nossas vidas, porque a nossa primeira atitude quando vem um momento de dificuldade é muitas das vezes parar e estagnar, mas o Senhor nos chama hoje para nos colocar de pé, e o cristão, ele se coloca de pé quando ele se ajoelha diante da presença de Deus. Quando o Senhor fala, se coloca de pé, porque eu vou falar contigo, é nesse momento que nós temos que dobrar o nosso joelho para ouvir Deus falar no nosso coração. Porque muitas das vezes a pessoa acha que não, vou ficar de pé, vou ficar aqui de pé esperando o Senhor falar comigo. Não, moço, dobra o seu joelho, se coloca na posição daquele que precisa de algo, de um Deus que pode todas as coisas. Nós temos que reconhecer que nós não somos nada, mas que nós servimos a um Deus que é maior do que tudo e que pode todas as coisas. Nós estamos aqui numa campanha de quinta-feira que fala que nada é impossível ao nosso Deus. Será que haveria algo impossível ao seu Deus? Existe algo impossível para o Deus que você serve? Para mim existe muitas coisas impossíveis. Eu sou um ser humano, eu sou limitado, mas a vitória para o meu Deus não tem limites. O meu Deus, o seu Deus, não conhece fronteiras, não conhece limites, não conhece ponto final, porque o ponto final pertence a Ele. Eu posso colocar o ponto final muitas vezes na minha história, mas Deus vai lá, coloca uma vírgulazinha e fala, ainda não acabou, ainda não é o fim. Só é o fim quando Deus falar que é o fim. Deus falou para você nessa manhã que é o fim?
Deus não falou que é o fim, coloca uma vida. Espera o agir de Deus. Porque eu penso como Jó. Eu sei que o meu redentor vive. E que por fim ele vai levantar sobre a terra. Ele não se levantou ainda. Mas ele vai se levantar. Mas eu, como servo de Deus, eu preciso crer. Eu preciso acreditar. Eu preciso confiar. E eu preciso aprender a esperar o tempo de Deus. Dura coisa, irmãos, é esperar. O tempo da espera é muito doloroso. Mas é nesse tempo da espera que Deus trabalha na minha vida, que Deus trabalha no meu coração. Como foi falado essa manhã, Ele prepara o meu coração e a minha vida para a bênção que Ele está preparando. Para que eu possa estar preparado para receber tudo aquilo que Ele tem reservado para a minha vida. Porque Deus, Ele é um Deus que Ele faz escolha, Ele reserva as sua bênção. Às vezes a gente não vai, vou marcar uma consulta, vou reservar uma hora com Deus, já reservou. Já tem dia, já tem hora para Ele determinar, para Ele mandar uma bênção da vitória. O que não pode, irmão, é que eu não posso fazer é parar. O que eu não posso fazer é desanimar. O que eu não posso fazer nunca, jamais, é desistir. Porque o meu Deus, Ele não desiste de mim. Ele não desiste de você. O inimigo tenta a todo custo colocar em nosso coração que o Senhor, Ele desiste de mim. Que o Senhor já esqueceu das minhas promessas, das promessas que Ele fez sobre a minha vida. Mas nós temos que acreditar que nós servimos um Deus que pode todas as coisas. E não venhamos que o inimigo venha plantar a semente do desânimo no nosso coração, a semente da tristeza, ou pior ainda, a semente da dúvida. A dúvida tem paralisado muitos. Que nós venhamos tirar a dúvida do nosso coração. Que nós venhamos acreditar, que nós venhamos confiar, que nós venhamos esperar com fé e com paciência em Deus. Porque o que é nosso já está preparado. O que é meu. O que é seu é teu. E o que Deus tem preparado para você é grande. E eu creio que no momento certo Ele vai realizar a minha e na sua vida. Algo interessante que acontece na nossa vida, a gente vê no decorrer da história, da palavra de Deus, é a seita do chamado. E o chamado de Deus muitas vezes acontece no momento de dificuldade, no momento de tristeza, onde a gente olha para o lado e fala: Senhor, porque eu estou passando por um momento de tristeza, de dificuldade. Eu estou aqui, Senhor, precisando que o Senhor use alguém para falar o meu coração. E o Senhor quer usar a mim para falar o coração. Como posso eu ser usado por Ti, estando dessa maneira que eu estou? Mas o Deus que eu sirvo é um Deus que sabe como trabalhar. Ele sabe a ferramenta que Ele vai usar. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, vai, irmãos, segue em frente. Não olhe para o lado, não olhe para trás. Apenas obedeça a voz de Deus. Apenas obedeça a direção que o Senhor tem dado a você. Porque a vontade de Deus, ela vai se cumprir na minha e na sua vida. Mas depende de mim e depende de você. Nessa manhã, Deus colocou algo no meu coração, quando nós estávamos louvando a Deus. Nós semeamos tanto, e às vezes nós colhemos tão pouco. E às vezes a gente fala assim: eu estou semeando. Não estou semeando aqui, Senhor, vou semear. E às vezes nós semeamos com tantas lágrimas. E Deus colocou no meu coração. Eu falei: Senhor, às vezes a gente semeia com tantas lágrimas, né? A semeadura não podia ser mais fácil. Podia ser mais fácil, mais tranquilo. Mas a gente, toda vez que a gente está semeando, fazendo algo, sempre acontece alguma coisa que venha produzir lágrimas, tristeza no nosso coração. Mas Deus falou fortemente no meu coração que quando eu semeio com lágrimas, eu estou regando a minha vitória. Então, se você tem semeado e semeado com lágrimas, cremos que essas lágrimas que você tem derramado são um regador na sua vitória. Que Deus vai te dar vitória através das lágrimas que você tem derramado e tem lá
ele chegou em Jerusalém, ele viu lá, ó, os muros fendidos, as portas queimadas. E ele foi lá sozinho ver como estava o estado da cidade. E não contou nada para ninguém o que Deus tinha colocado no seu coração. E às vezes Deus coloca algo no nosso coração bom. A gente já tem que contar. Oh, Jesus, deixa eu contar aqui cabeça. Nem recebeu ainda. Guarda no seu coração. Deixa Deus concretizar aquilo que Ele tem para realizar na sua vida. Não fica contando para ninguém. Deus já sabe, Deus já conhece. Você já contou para Deus? Se você contou para Deus, espera, confia que Deus vai te dar vitória. Mas Deus também prepara pessoas para estar ao seu lado, para te ajudar em meio às dificuldades. Porque Neemias, ele não trabalhou sozinho na reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele teve ajuda, ele teve homens de Deus que o acompanharam, que estavam lado a lado com ele na reconstrução dos muros, na restauração das portas. E teve quem se levantou contra Neemias, teve Sanbalate, teve Tobias, vai ter Sanbalate, vai ter Tobias também se levantando contra a sua vida. Mas o que não pode é você parar de edificar os muros. O que não pode é você deixar de reparar o seu altar. Trabalha, irmãos, com uma mão construindo um muro e com a outra, segurando as armas para caso venha o inimigo para tentar contra a sua vida. Porque era assim que eles reconstruíram os muros. Era trabalhando com uma mão e com a outra, segurando a arma, vigiando para ver se o inimigo não vinha atentar contra as suas vidas. E também para destruir aquilo que eles estavam construindo. Não deixe que o inimigo venha querer destruir aquilo que você tem construído com Deus. E se você ainda não começou a construir, comece agora a construir uma relação com Cristo, uma relação com Deus. Se relacione mais com Ele, tenha intimidade com Ele, busque a presença dEle. Quando muitas vezes a gente precisa de um amigo, a gente quer recorrer àquela primeira pessoa que a gente tem um pouquinho mais de intimidade. Quem dera se nós tivéssemos esse mesmo ânimo para recorrer a Deus. Para falar assim: Senhor, deixa eu te contar aqui se aconteceu essa bênção na minha vida. Deus já sabe, irmão. Mas Ele vai ficar tão feliz se você contar para Ele. Tão feliz se você contar, porque é tão bom, né, quando alguém vem nos contar algo. Às vezes a gente ajuda alguém em oração e a pessoa vem e vem contar a bênção, a gente se alegra, a gente fica feliz porque a gente se sente participante daquela bênção. Será que com Deus é diferente? Se foi Ele que te deu, irmão, Ele também quer ser participante da sua vitória. Ele também quer que você se lembre dEle para agradecer e para louvar Ele por todas as coisas que Ele tem feito na sua vida. Aleluia, Jesus. Josué, ele olhou perante o Deus dos céus. Ele acreditou na promessa. Ele acreditou que Deus seria com ele. Moisés, Deus falou para ele: olha, eu vou mandar um anjo para ir com vocês. Eu não vou mais não, vou mandar um anjo que vai com vocês. Mas Moisés orou a Deus e falou: se o Senhor não for comigo, eu não irei. Isso que nós temos que colocar no nosso coração. Senhor, levantei de manhã, Senhor, se o Senhor não for comigo para o trabalho, eu não vou. Mas assim, Senhor, vai comigo, me acompanha, Senhor, vamos comigo ao meu trabalho, Senhor, vamos aqui, Senhor, Senhor, vem aqui do meu lado. Vamos conversando, Senhor, porque é meu trabalho, eu gosto de apoiar o trabalho, então eu converso bastante com Deus no caminho. Senhor, vamos comigo aqui no trabalho. Ô Senhor, está difícil, Senhor, sabe? Isso que está acontecendo, isso me ajuda a solucionar esse problema. E quando o problema for solucionado, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu direção. Porque às vezes nós pedimos a direção para Deus, nós pedimos a solução para Deus, mas nós falamos: consegui. Conseguiu nada. Quem conseguiu foi Deus. Ele te deu sabedoria, Ele te deu capacitação, Ele te deu coragem, Ele te deu força, Ele te deu ânimo, Ele te deu saúde, Ele te deu força para que você se colocasse de pé e realizasse. Então nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes e necessitados de Deus. Que nós possamos, mas não somente buscar a Deus por isso, mas que nós venhamos reconhecer que Deus, Ele nos ama. É tão bom ser amado, saber que nós somos amados por alguém. É muito bom. E é melhor ainda quando há reciprocidade. Quando eu amo e eu sou amado. E olha só, com Deus, irmãos, Deus me ama muito mais do que eu possa amar um dia. Muito mais.
O amor de Deus não se compara a amor nenhum. A Bíblia ainda compara um pouco o amor de mãe, né? O amor de Deus se compara um pouco ao amor de mãe. E eu fico pensando assim, eu amo tanto a minha filha. Às vezes ela não entende o amor que eu sinto por ela. Porque o amor de mãe é aquele amor que corrige. Eu amo tanto minha filha. Imagino que Deus, o amor que Deus sente por mim. Porque mãe ama o filho mesmo ele ama. Mesmo ele não seguindo a orientação que foi passada. Vai corrigir, mas mesmo assim a mãe vai continuar amando. Mas Deus, Ele nos corrige, Ele nos exorta, mas Ele também nos consola. Muitas vezes eu olho para Deus e falo, Senhor, eu não sou merecedor de tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Eu não sou merecedor de tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Mas eu agradeço a Deus, porque Ele me chamou, porque Ele me escolheu, porque Ele viu algo em mim que eu muitas vezes não consigo enxergar. Mas eu sei que Ele viu. E se Ele viu, eu vou caminhar. Eu vou prosseguir. Porque eu creio em Deus que não erra na escolha, que não erra na chamada. Ele não fica confuso, eu me confundi. Não, Ele tem certeza. Quando Ele chama, quando Ele escolhe, é esse que escolheu, é esse que chamou. Não adianta eu bater o pé e falar, Senhor, porque esse foi Deus que chamou, foi Deus que escolheu. Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Nada fica encoberto aos olhos de Deus. Nada passa despercebido diante dos olhos de Deus. Nós, irmãos, podemos chorar, podemos sentir, porque nós vamos chorar, nós vamos sentir, mas nós temos que prosseguir, nós temos que avançar. Porque a Bíblia fala que aquele que leva a preciosa semente andando. Eu não posso parar, ficar estagnado. Eu preciso caminhar. Eu preciso prosseguir. Eu preciso avançar. Eu preciso acreditar que a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. E que se ela não se cumprir nessa terra, ela vai se cumprir lá no céu. Porque a minha chamada não é só para receber bens materiais, mas para receber bens espirituais. Porque a minha maior chamada é para ganhar um céu preparado para mim e para você antes da fundação desse mundo. Olha como o nosso Deus, Ele preparou para nós um céu antes mesmo da fundação desse mundo. E nós ficamos achando que Deus não vê as coisas. Como eu sou inocente, né? Deus não está vendo. Senhor, será que o Senhor não está vendo, Senhor, o que está acontecendo aqui? Senhor, o Senhor não está vendo o nosso ser humano, o que ele está fazendo, Senhor? Até quando, Senhor? Olha como nós somos inocentes. Nós muitas vezes não entendemos o tamanho do Deus a quem servimos. Se eu, Machio, soubesse o tamanho do Deus que eu sirvo, irmãos, eu andava sorrindo, ó. Tudo era motivo de eu sorrir. Nada ia tirar minha alegria, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que não, aqui estou indo eu, mas eu sei que ao meu lado ou na minha frente, eu sei que posição que Deus fica na minha vida. Mas eu sei que Ele está lá, de pé, cuidando para que eu não caia, irmãos. Por que eu não caio no momento de dificuldade? É porque eu sou forte? É porque eu sou melhor que você? Não. É porque eu tenho um Deus que cuida de mim. E não é diferente na sua vida, irmão. Não é diferente na vida de cada um das irmãs que está nessa manhã. Tem um Deus que cuida de você. Existe um Deus que te ama, que zela pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e por aqueles a quem você intercede. Deus, Ele me ama. Deus, Ele te ama. E Ele está disposto a realizar milagres e maravilhas na sua vida. O que eu preciso fazer, o que você precisa fazer? Confiar. Acreditar. Não desanimar. Não parar. Não desistir em meio à dificuldade. Porque Deus, Ele tem o melhor para mim e para você. Porque a vitória com Deus, ela é certa. Se confiarmos e obedecermos a Ele, a sua palavra, e se nós trabalharmos unidos. Porque Neemias não trabalhou só. Ele trabalhou unido.
Deus colocou no meu coração um trechinho de um hino, eu achei um louvor ruim para cantar. Fala a verdade, de manhã a voz fica pior. Mas Deus colocou um trechinho de um hino para mim cantar com os irmãos essa manhã. Deus falou fortemente ao meu coração. E eu vou com os irmãos no colo. Presta atenção na hora que você correndo. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por meio de vitória. Não será agora, não se limite apenas ao seu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo, por mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia. Ai, ai. Glória a Deus. Eu só até aqui que o Senhor no meu coração. Mas que nós venhamos seguir o exemplo de Neemias. Porque o povo de Deus ele foi tirado do cativeiro. Eles voltaram para Israel. O muro de Jerusalém foi reconstruído, a cidade foi restaurada. Mas precisou se levantar um Neemias. E eu peço a Deus que Deus levante nessa manhã Neemias, homens e mulheres Neemias, que não deixe a sua mão desanimar. Que não olhe para trás, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para Sanbalate nem para Tobias, mas que possam reconstruir os muros, que possam reconstruir a relação com Cristo, que possam estar com os olhos fixos em Deus, acreditando que fiel é aquele que prometeu para cumprir na minha e na sua vida. E eu agradeço a minha oportunidade nessa manhã. Em nome de Jesus. Quando nós nos colocamos na brecha, Deus fala. Quando nós nos colocamos ali, à disposição do Senhor. Eu quero que agradecer ao meu filho, por ter aceitado o chamado. O que é isso, irmão? É sobre isso. Aceitar o chamado. Eu quero convidar aqui também para a Lani, que vai estar. É só uma lembrança, irmãos, para as nossas levitas, que se expuseram também, aceitando o chamado nesta manhã, para a nossa pastora Emiliana também, que as irmãs, eu não posso, irmã, recompensar as irmãs, mas o Senhor pode. Eu tenho certeza que há recompensa para o esforço das irmãs que estarem nos ajudando aqui nesta manhã, amém? Agora, você que pegou o papelzinho assim, levanta aí seu papelzinho. Eita, glória. Tem alguém que ainda não pegou? Pegou, segundo gente, olha, isso daí. Cadê o papelzinho de segundo dirigente? Não chegou aqui. Roberto também disse que não pegou. Quem mais não pegou? Agora é a hora. Aí, dá uma limpa tudo. Daniel, pegou o seu, Daniel?
irmãos, é só uma lembrancinha, né? Mas Jesus é bom. Porque quando a gente fala assim, né? Olha, eu adoro trabalhar e fazer por causa disso. Mas Deus coloca uma ideia no nosso coração e as irmãs já abraçam, eu estou querendo sujar os brindes para alegar o coração das amadas que vai lá com a gente. Já se levantou uma, duas, três, e aí eu creio que vai sair. Não, infelizmente ainda não estou podendo dar para todas, mas eu tenho certeza que aquelas que ganharem vão sair daqui alegre. Porque se você não ganhar, fica triste lá, irmãos. Né? E tem um café da manhã abençoado ali, a gente desconta dele. Né? Vai lá também, agora vou comer só de raiva. Tem um café da manhã abençoado ali para você. Também as irmãs nos ajudaram, colaboraram conosco. E é tudo para a glória de Deus. Amém? Todo mundo já ganhou? Eu também peguei, então. Eu também quero ganhar. Né? Vem sonhando. Isso. Vou pedir uma ajuda aqui para minhas amigas. Vem. Vai dar calma nessas horas. Chama aqui, Jesus. Em nome de Jesus, alguma coisa que tem mais hoje. Presença, nós já estamos levando para casa. Vamos lá, vamos ver quem vai ser o primeiro ou a primeira nesta manhã. A Ana vai tirar o primeiro aqui. O primeiro que vai ganhar é o 027225. O segundo é o 027075. A próxima ou próxima é nossa, o 027. 033 426. Glória a Deus. O próximo é o 027 284. Deixa eu pedir duas ou três, porque assim, quando uma vai distribuindo, a outra vai pegando. A próxima ou o próximo é o 027 241. 027 241. 027 241. Não tem 024 241. Vê se vai falar uma das terminadas ligadas. Não? Vamos lá. Vamos próximo. 027 200.
223. Não? Bora próximo. 027-290. 033-421. 027-226. 033-336. 232. 027-238. 033-332. 027-285. 027-259. 286. 033-334. 027-292. Catinha.
027 223. Dou-lhe uma. Próximo. 027 224. Esse é o último? A última, moça. Bota a fé em ação agora. 027 076. 027 076. Não, agora não faz não. Vai somente o seu aí, meu 027 227. Apareceu mais um. Vamos no último, agora é o último prêmio, gente. Não é o meu, não tem como ver. 027 287. 027 287. Você que ganhou hoje, você ganhou o que é mais precioso, né? Que é a presença, a palavra do Senhor. Né? Eu gostaria de convidar os irmãos para conversar com a descida de gente, se colocar de pé. Eu vou voltando de receber o trabalho de Amém, glória a Deus, nós vamos para o Senhor Jesus. Quem foi abençoado nessa manhã? Não pode ser um pouquinho só. Poucos amigos. Meu pastor fez uma viagem ontem à noite e avisou que chegaria talvez virá amanhã. Eu tenho certeza que ele está lá também intercedendo junto conosco para que Deus venha agir mais na vida de Deus e da igreja. Vamos dizer, ali tem tanto prato, os irmãos quiser abençoar a obra, compra ali tanto prato e após a oração, com a servir a festa lá em cima. Lá em cima. Amém? E a cantina? É na cantina. Então, amanhã nós temos a escola bíblica de manhã, então você é o nosso convidado que está aqui, a partir das 9 horas da manhã. E à noite, nosso convite da família. Amém? É isso aí? Vamos colocar, vamos fazer essa oração. Quem é que está aí junto? Já entregou? Tá bom? Então, aquele que não entregou ainda, entrega agora nessa oração. E aquele que já entregou a primeira oração dessa. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por mais uma vez nos ajudar na tua presença. Meu Deus, aqui está o Deus, o povo que te ama. Aqui está o povo que é fiel, o povo que te aceita como regente da sua vida, Senhor. Aqui está a tua igreja, Senhor, nessa manhã, compareceu para estar recebendo do céu a graça, o poder e a virtude do Senhor. Meu Deus, nessa oração, Deus, venha visitar cada coração, ó Pai, que nessa manhã se separou para ti, que nessa manhã, ó Pai, se colocou na posição de vaso para receber o azeite do céu, ó Pai. Toca, ó Deus, e não deixe que ninguém saia daqui sem receber a sua porção, Senhor. Leva cada um de volta para os seus lares, ó Pai, e eu te peço, ó Pai, livra, protege e guarda cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus,